Salve, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo pro canal. E é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque eu gravei, eu falei muito. E depois que eu fui olhar ali, que a memória do celular tava cheia e não gravou. Aí eu não acredito nisso. Aí a mente já pensa, não, outro dia você grava, daqui a pouco tá escurecendo. Não, outro dia você faz isso. Não, eu vou fazer essa porra hoje. Eu botei na cabeça que eu ia fazer esse vídeo hoje, eu vou fazer. Beleza? Mas vamos lá. Cara, hoje eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que eu tenho estudado, algumas coisas que eu tenho pensado nas últimas semanas, beleza? E daí eu pensei, pô, por que eu não gravo um vídeo falando disso, né? Por que eu não falo disso no canal? E daí eu vim aqui pra esse estacionamentozinho aqui, o fundo não tá muito legal, mas não tem problema. O importante é a mensagem que eu quero passar, beleza? E vamos lá. Então, eu vou falar de algumas coisas nesse vídeo, então pode ser que embole um pouquinho no início, tipo, você fique meio perdido, mas fica calmo, que no final tudo vai fazer sentido, beleza? Eu vou sintetizar esse conhecimento e aí você vai conseguir entender. Eu vou conseguir concluir esse pensamento no final, beleza? Eu tô gravando com a 0.5 do iPhone, então pode ser que meus braços e minhas mãos elas fiquem um pouco mais esticadas que o normal, né? Porque essa câmera, a ultra grande angular, ela estica um pouco mais as coisas, beleza? Mas, enfim, mas é isso, só informação aí pra trazer pra vocês, beleza? Vamos lá. O primeiro conceito, a primeira coisa que eu quero trazer pra vocês hoje é sobre o estoicismo. Beleza? O estoicismo foi um pensamento instituído lá na Grécia Antiga por um filósofo chamado Zenão de Cítio. Beleza? Esse cara que trouxe esse pensamento para o mundo. E você pode ver, né, que é um negócio que foi pensado muito tempo atrás faz sentido até hoje, né? As pessoas falam disso até hoje. Talvez você já tenha ouvido falar ou tenha assistido algum vídeo no YouTube falando sobre o estoicismo, cara. E aqui nesse vídeo eu quero trazer a minha visão de forma resumida, né, sobre o que eu penso e como que eu aplico isso na minha vida no dia a dia, beleza? Mas vamos lá, vamos acelerar para poder passar o conteúdo. Qual que é a ideia central, qual que é o conceito principal do estoicismo? Tô com meu celularzinho aqui, né, com a colinha, eu escrevi algumas coisas em casa para conseguir ficar mais fácil de passar a mensagem para vocês, beleza? Então, de vez em quando eu vou olhar para baixo para poder ler as coisas aqui. Show, vamos lá. Qual que é a ideia central do estoicismo? Você separa entre as coisas que você controla e as coisas que você não controla. Daí eu anotei aqui no meu celular. Coisas que você controla, né? Suas ações, suas escolhas e suas reações a fatores externos que acontecem com você. Talvez fatores externos você não consegue controlar. Você não tem controle disso, mas a sua reação a isso, você consegue sim controlar, beleza? Aí vamos para as coisas que você não controla. O que você não consegue controlar? Opiniões das pessoas sobre você, o que as pessoas vão pensar sobre você não consegue controlar isso. A natureza, o clima, o trânsito, se vai chover, se não vai chover. Cara, são coisas que você não controla. Então, baseado nesses dois extremos, por que é importante você ter clareza disso? Que tem coisas que você controla e que coisas que você não controla. Porque a partir disso você consegue tomar decisões melhores e a sua vida passa a ficar leve, entendeu? Então, tipo assim, você não controla se uma pessoa vai gostar de você ou não, então você para de ficar noiado, tipo assim, ai meu Deus do céu, o que aquela pessoa pensa de mim? Mano, não adianta. Você pode se empenhar, você pode chorar, só que você não tem controle sobre o outro, você não tem controle sobre as ações de outras pessoas, então não adianta você ficar se martirizando por coisas que aconteceu com você e tal, enfim. Então, cara, não adianta. Então, entenda isso de uma vez por todas. Você não consegue controlar outras pessoas, você não consegue controlar o clima, o tempo, você não consegue controlar essas coisas. Então, quanto antes você entender isso, você ter clareza disso no seu dia a dia, isso vai te ajudar, cara, a tomar decisões melhores e viver de forma leve, cara. Porque não adianta, por mais que você se espelhe, você fala, meu Deus do céu, isso aconteceu, mano. Entenda que existem coisas que você controla e que você não controla, beleza? Então vamos lá, eu anotei aqui, tem um exemplo aqui no meu celular, eu vou ler aqui pra vocês. Vamos supor que você teve um momento de estresse, o que você tem que fazer? Você tem que sempre se perguntar, eu posso controlar isso? Se a resposta for não, redirecione sua energia para algo que você consegue controlar, beleza? Porque como eu falei, tipo assim, mano, eu consigo controlar isso? Não? Então beleza, você fica em paz. Então foca nas coisas que você consegue controlar. O que você não consegue controlar não pode influenciar, né, os fatores externos que você não controla, não pode influenciar na sua vida, cara. Não pode impactar nas suas emoções, nas coisas que você controla, no seu trabalho, enfim, em qualquer outra área da sua vida, beleza? Então esse é o primeiro conceito, estoicismo. Beleza? Vamos para os próximos que eu vou amarrar e vai fazer sentido, tá? Um outro conceito que, cara, que tá explodindo na minha cabeça e que tá fazendo muito sentido para mim agora é a antifragilidade, beleza? Vamos lá. Esse conceito de antifragilidade eu tirei de um livro chamado Antifrágil, do Nassim Taleb. Ele foi o cara que escreveu esse livro, beleza? Então vamos lá. O que é ser antifrágil, cara? O que é a tal desse conceito de antifragilidade?
é basicamente... eu vou ler, né? Aqui eu fiz um resuminho aqui, então vai ficar melhor de explicar. Vamos lá. Ser antifrágil é basicamente, né? Ser antifrágil é usar o caos e os desafios da vida para se tornar alguém mais forte. Aí eu anotei aqui, é semelhante à hidra. Você corta uma cabeça e nascem duas no lugar, beleza? Então não é só sobre você aguentar porrada e aguentar os desafios da vida. Aguentar é irrelevante, mas é sobre o quanto você consegue absorver e aprender com isso e se tornar mais forte, beleza? E é como eu dei o exemplo aqui, é como se fosse a hidra. A hidra é um personagem da mitologia grega, né? Então, o que acontece? Você cortava uma cabeça dela e nasciam duas no lugar. Então, você machucava ela e ela se tornava mais forte, ela crescia, entende? Então, isso é a essência, é a ideia central desse pensamento de antifragilidade, cara. Porque você precisa entender que para você crescer, você precisa sentir dor, você precisa se desafiar, né, cara? Ultrapassar os seus limites. Eu até anotei mais algumas coisas aqui, né? Então, como que você faz para crescer? Na academia, o que você faz para ficar mais forte? Você gera pequenas lesões no seu músculo e depois o seu corpo começa a repor essas fibras musculares que você machucou, né, que você lesionou, gerando a regeneração muscular e aumentando o tamanho dos seus músculos, beleza? Então, é exatamente assim que você precisa fazer para crescer na vida. Não é mais sobre suportar desafios e só encarar ou tolerar. É sobre usar essas paradas, usar as coisas ruins e fatores externos que você não controla. Você precisa entender que isso faz parte do processo de evolução da sua vida, cara. Você tem que absorver isso e usar isso para crescer, para se tornar alguém mais forte, beleza? Então, qual que é o outro conceito que esse cara traz aqui? Basicamente, ele fala sobre você usar os estressores para crescer, né? Então, você entende que a partir disso, para você crescer em qualquer área da vida, não só na musculação, não só no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua mentalidade, tudo, você precisa gerar estressores, beleza? Então, uma coisa que começou a acontecer comigo tem alguns meses, é que, cara, eu comecei a me viciar e me sentir desconfortável, em sentir dor. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por que eu comecei a correr? Eu corro tem pouco tempo, acho que tem 2 meses só, é bem pouco. Mas por que eu comecei a correr? Cara, porque eu fiquei viciado na sensação de desconforto, cara. Na sensação de, tipo assim, sentir que eu posso mais. E essa dor e esse desconforto, ele me faz evoluir e me tornar alguém mais forte mentalmente, fisicamente e, enfim. Mas é basicamente esse o conceito, cara. Não é só sobre tomar porrada da vida, mas é absorver isso e entender que isso foi uma bênção que foi te dada para que você consiga crescer e se desenvolver e se tornar alguém mais forte a partir dessa situação. Beleza? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. E vamos para o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Cara, tem uns 4 meses, mais ou menos, que eu li um livro de um cara chamado David Goggins. Vocês já devem ter ouvido falar nele, porque ele é bem famoso. E, cara, esse livro começou a mudar a minha percepção de mundo, a forma que eu enxergo dor, sofrimento, desafios. Porque, cara, esse cara que eu vou falar pra vocês, né? Eu vou resumir a história dele aqui pra vocês. Esse cara já sofreu muito e ele fez exatamente o que eu acabei de falar anteriormente. Ele sofreu muito, ele foi... o pai dele batia nele, o pai dele batia na mãe dele, ele sofreu bullying quando ele era pequeno, ele já foi, tipo, obeso, ele tinha mais de 135 quilos, sabe? Ele, tipo assim, já teve depressão. Foi um cara que realmente estava no fundo do poço, velho. E, tipo assim, você vê os resultados que esse cara conseguiu por conta da mentalidade fora da curva que ele tinha, é uma parada surreal, entende? Inclusive, esse daqui também foi um dos caras responsáveis por eu começar a correr e fazer outras coisas, né? Fazer luta, enfim. Tipo, a mentalidade desse cara é surreal, cara. Então, a partir desse livro, a minha mentalidade em relação às coisas, em relação ao mundo, começou a mudar. E eu queria trazer os meus maiores ensinamentos que eu aprendi com esse cara, velho, que tá mudando muito a minha vida, beleza? Acho que eu já falei disso, né? Ele sofreu racismo quando era criança. O pai dele batia nele, batia na mãe dele. Isso gerou traumas muito fortes nele, cara. Uma parada que, tipo assim, eu não passei, então eu não sei nem como é que é, entende? Mas esse cara sofreu. A infância dele foi sofrida. E o que acontece? Esse cara usou isso de combustível para ele poder crescer, cara. Então, tipo assim, ele desenvolveu uma mentalidade fora da curva. E a mente dele que fez ele alcançar esses resultados, entende? Então, é algo que eu aprendo muito falando da Joyce também. Às vezes a gente acha que o que vai nos dar resultado em alguma área da vida é pelo conhecimento que a gente tem dessa área. Mas, mano, não é. Conhecimento técnico não serve. Eu ia falar não serve pra nada, né? Mas óbvio que serve. Só que o que vai te levar pro próximo nível é a tua mentalidade, cara, é a tua disciplina, é o teu foco, é a tua consistência, beleza? Porque não adianta nada eu ser o melhor gestor de tráfego do mundo, mas eu sou um cara que, tipo assim, não aplica as coisas que eu sei, não tem uma mentalidade de disciplina, de consistência, que não adianta, entende? Você não vai conseguir ter resultado assim.
beleza? Então, alguns dos feitos desse cara, eu anotei aqui, né? Ele perdeu mais de 45 quilos em 3 dias. Perdão, em 3 dias não. Ele perdeu mais de 45 quilos em 3 meses, porque ele precisava perder esse peso para poder passar no Navy SEAL, né? Que é a. Eu anotei aqui. Navy SEAL é a marinha dos Estados Unidos, né? A marinha de elite de lá dos Estados Unidos. Esse cara passou por uma Hell Week. Ele foi reprovado 2 ou 3 vezes, eu não lembro direito. Eu li isso no livro, mas não lembro se foi 2 ou 3 vezes. Mas enfim, qual que é o ponto? O ponto é o seguinte. Essa Hell Week é considerada um dos treinamentos militares mais difíceis do mundo, cara. Então, tipo, você fica quase na semana que você tá sendo treinado, quase o tempo inteiro acordado, então é um negócio surreal. Então, mano, esse cara passou por isso, velho. Ele se tornou um Navy SEAL, né? Ele conseguiu passar por essa Hell Week. Esse cara é ultramaratonista, ele já correu mais de 60 ultramaratonas. Tipo assim, ele é recordista mundial de barras, entendeu? Tipo assim, cara, mano, ele é fora da curva, ele é absurdo. Então, quais que foram os maiores aprendizados do mindset desse cara que eu peguei e tô aplicando na minha vida agora? Vamos lá. Um conceito que você precisa entender é a mente sempre desiste antes do corpo. Então, cara, na corrida é exatamente isso. Tipo assim, eu tô correndo, eu vou correr meus 5 quilômetros, e aí, mano, no 3º quilômetro a mente já pensa em desistir. Ela fala, não, mano, você já correu 3, tá ótimo. Para por aí. Mas, mano, a minha mente, ela sempre vai desistir antes do meu corpo. Então eu preciso entender que eu sempre consigo ir mais do que a minha mente tá disposta a ir, entendeu? Então, esse é o primeiro conceito, cara. A sua mente, ela sempre desiste antes do seu corpo. Na academia, sei lá, você tá fazendo flexão ou qualquer outro exercício lá, mano, a sua mente já pede pra você parar muito antes da capacidade corporal que você tem, entende? E aí a gente já vai entrar no próximo conceito, que é a lei dos 40%. Então, segundo o David Goggins, né, quando você pensa em desistir, você tá só nos 40% da sua capacidade real, entende? Então, sei lá, você correu 5 km, você começou a pensar em desistir, sei lá, no 4º quilômetro, por exemplo. Você ainda tem 60% a mais que você pode correr. Então, provavelmente, você aguenta correr até 10 quilômetros, entende? Então, você tem muito mais capacidade do que você acredita ter, mano. Tipo, e pensar nisso é surreal, porque isso acontece direto comigo. Às vezes eu tô correndo, sei lá, como eu falei, tipo, eu tô correndo, coloquei na minha cabeça que eu vou correr 5 quilômetros. No 3º quilômetro eu já tô pensando em desistir, mas eu sei que eu tenho 60% a mais do que a minha mente acha do que eu consigo, entende? Tá fazendo sentido? Espero que sim. Beleza? Mas esse é um conceito que eu aplico muito na minha vida, cara. A lei dos 40%. Quando você pensa em desistir, você ainda tem 60% a mais aí de energia corporal, de foco, de qualquer outra coisa pra conseguir ir além, cara. Então você é muito mais forte do que você pensa ser. Mano, faz isso, aplica isso. Tipo assim, você tá correndo, sei lá, tá correndo 2 km, pensou em desistir, mano, vai além. Vai além, porque o seu corpo, ele aguenta mais, mano. Confia no que eu tô te falando. Ele aguenta mais. Então, isso vai começando a calejar sua mente. E você vê que você é muito mais capaz do que você acredita ser. E isso é surreal, cara, porque você começa a se sentir um super-homem, mano. Você fala, mano, não é possível, velho. Eu aguento muito mais do que eu posso. E pensar dessa forma é surreal, cara, porque isso te faz ter muito resultado em qualquer área dessa vida. Não é só na corrida, porque eu tô dando exemplo, né, porque é algo que eu vivo, mas, cara, é no trabalho, em qualquer coisa que você faça na sua vida, né? Vamos pro próximo conceito. Pote dos biscoitos. Pote dos biscoitos é nada mais, nada menos do que... Como que eu vou explicar? É como se fosse um lugar que você armazena suas vitórias do passado, para que quando você pensa em desistir, você lembra, opa, eu consegui isso no passado. Então, por exemplo, eu tô correndo, a minha mente pensou em desistir nos 3 quilômetros, mas, mano, eu já corri 8, eu já corri 10, então... No caso, eu ainda não corri 10, né? O máximo que eu já consegui correr até hoje foi 8 km sem parar. Mas a gente vai progredindo. Eu tenho a meta de conseguir correr uma maratona, que é 42 km. Né? Então a gente tá treinando para poder chegar lá. Mas enfim, qual que é o ponto? Você precisa armazenar mentalmente ou em algum lugar, em algum caderno, as suas vitórias futuras. As suas vitórias do passado, para que quando você pense em desistir, você se lembre disso. Ah, não, eu já corri 8 km, eu não vou desistir porque eu sei que eu posso, entendeu? Então é uma crença baseada em coisas que você viveu. Então você entende que de fato você é capaz de fazer aquela coisa, entende? Toda vez que você pensar, putz, eu acho que eu não consigo fazer isso, mano, você consegue, você já fez isso previamente. Então anote essas suas conquistas, essas suas vitórias do passado, para que quando você pensa em desistir, você se lembre disso, beleza? E cara, isso pode fazer muita diferença, aplica isso na sua vida, que você vai ver. Fechou. E tem algumas coisas que eu anotei aqui, né? Algumas considerações finais que são observações minhas agora, né? Então, eu anotei aqui, vamos lá, vou ler aqui. Você precisa calejar sua mente e seu corpo. Isso vai te tornar uma pessoa cada vez mais forte, beleza? Então, quanto mais você passa por desafios, quanto mais você caleja sua mente, quanto mais você vai além, você vai aplicando a regra dos 40% na sua vida, mais você entende que você é capaz, mais forte mentalmente e fisicamente você vai se tornando. E isso você pode aplicar para toda a área da sua vida. Como eu te falei, na corrida, no trabalho, sei lá, no seu relacionamento.
na cozinha, qualquer coisa isso se aplica, entende? Porque é a forma que você pensa, é a forma que você enxerga o mundo começa a mudar. Isso faz com que você não procrastine mais, cara. É surreal pensar nisso, entende? Beleza, vamos para outro tópico aqui que eu anotei. Como eu falei, né? Você precisa sempre estar evoluindo, isso é um caminho sem fim, por isso que você precisa amar isso, amar esse processo, amar sentir desconforto, cara. Porque antes você tolerava o desconforto, agora você ama se sentir desconfortável porque você quer encontrar o seu pleno potencial, cara. Mano, isso é absurdo, cara. Esse negócio tem mudado minha vida. Por isso que eu quis gravar um vídeo. Então, espero que no final faça sentido pra você. Então, vamos lá, para o último ponto. A dor, ela vai chegar pra você e isso é inevitável. Então, quanto antes você entender isso e aprender a lidar com isso, melhor vai ser pra você. Porque, cara, eu lamento dizer, mas você vai ter frustrações na vida, você vai ter sofrimento na vida, você vai ter desconforto na vida. E quanto antes você aprender a lidar com esse sentimento, melhor vai ser pra você, meu velho. Entende? E aí eu falei bastante coisa nesse vídeo, mas eu anotei 2 coisas aqui para vocês poderem aplicar, para que fique tangível esse conhecimento. Então, o que eu vi que eu tô aplicando na minha vida agora? Eu faço meu planejamento semanal todo domingo, acho que eu falei disso num vídeo. E o que eu tô fazendo agora? Eu tô definindo toda semana 2 novos desafios, que me façam sempre ir além, sempre estar em movimento, beleza? Porque é assim que você cresce, cara. Desconforto e movimento. Você precisa estar sempre em movimento. Então, o que eu tô fazendo agora? Todo domingo eu defino 2 novos desafios para minha semana que eu preciso fazer, beleza? E aí eu coloquei para essa semana agora que vai vir, correr 10 km. Eu nunca corri 10 km e então eu vou correr, beleza? Coloquei na minha cabeça que eu vou fazer e eu vou fazer, beleza? Aí, por exemplo, um outro desafio que eu coloquei aqui pra mim é aprender 50 novas palavras em inglês nessa próxima semana que vai entrar. Então, isso é algo que, tipo assim, vai me forçar a evoluir. Outra coisa que você poderia fazer é colocar metas e desafios desconfortáveis, cara, que te façam ir além do que você já tá acostumado. Por exemplo, eu tô acostumado a correr 5 km. Teve um dia que eu consegui correr 8, beleza, fiquei bem cansado. E eu ainda não corri 10, então eu sei que isso vai ser um desafio além do que eu já tô acostumado. Então, é como se eu correr 10 km desbloqueasse uma parte do meu cérebro, que como eu falei, eu quero correr uma maratona, então, cara, eu preciso ir avançando progressivamente. Não dá pra parar só correr 5 km e acabou, né? Eu preciso ir avançando 8, 10, 15, 20, até chegar nos 42 km, que é a maratona. Óbvio que em paralelo você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que fazer treino de fortalecimento, enfim. Mas isso é assunto para outro vídeo, beleza? Então, eu acredito que a partir disso, cara, se você precisar, reassista esse vídeo. Isso vai mudar a tua vida, mano. Por isso que eu falei, mano, eu vou gravar um vídeo que eu preciso contar isso pras pessoas, contar isso pros meus amigos, que são os inscritos desse canal, beleza? Então, espero que tenha feito sentido, cara, esse vídeo. Falei bastante, acabou pra seca aqui, vou beber uma água ali. E até o próximo vídeo. E é só o começo. Falou!